Bom, seja bem-vindo de novo à próxima aula de análise complexa. Então, no final da última aula, então, nós vimos o resultado importante, vai ser importante. Então, isso é um resultado importante da filosofia de Romanda. Então, o que ele quer, o tipo de teorema que ele quer demonstrar, aquele último, que era um teorema para ômega em C, um domínio, U em F, uma função suave em ômega, para todo F, uma função suave em ômega, existe uma função U suave em ômega, tal que a derivada de U com respeito a Z barra é igual a F. E, então, para fazer isso, nós usamos primeiro a capacidade de fazer isso, de resolver isso para funções F de suporte compacto. E depois, nós usamos o teorema de Runge para fazer as correções. Então, para corrigir nossas soluções, para ter uma compatibilidade entre as soluções em todos os conjuntos compactos. Então, sem mais, então, para eventualmente ter a convergência de uma série infinita de soluções. E para quem sabe, é um pouco surpreendente, mas isso é relacionado com um teorema, o próximo teorema que eu vou demonstrar, que é essencialmente um teorema sobre cohomologia. Então, que é fraseado em termos de cohomologia. Não é fraseado assim, mas pode ser interpretado desse jeito. Então, para quem não viu a cohomologia de Check, isso não é problema. Então, o resultado é mais sobre funções que satisfazem um certo tipo de compatibilidade em intersecções. Mas para quem já viu a definição de H1 cohomologia, como nós fizemos na disciplina de superfície de Riemann durante o verão, então isso vai, ou você já ter visto, porque essencialmente nós fizemos naquela disciplina, mas o resultado então pode ser interpretado dessa maneira. Então, para começar, então o teorema é para ômega em C aberto, uma união. Ômega é uma união enumerável para ômega J's abertos. Então, não deve ser enumerável, mas qualquer cobertura de um conjunto aberto em Cn, em C, então, admite um refinamento localmente finito. Então, assim, pode ser escrito como uma união enumerável. Suponha que temos funções G, JK, que são funções holomorfas. Então, holomorfas definidas em todas as intersecções. Então, essas são funções holomorfas definidas nas intersecções, tais que GJK
é igual a menos GKJ. É 2, que a segunda condição aqui, G e J mais JK mais GKI. Isso é sempre igual a 0 na tripla intersecção. Nessa tripla intersecção. Então, a afirmação é que então existem funções G e J, funções em ômega J, tais que GJK é igual a GK menos GJ. Então em ômega J intersect ômega K. Então já estou vendo que essa caneta não vai durar muito tempo. Eu vou fazer o que puder. Então o teorema é uma afirmação da existência de certas funções analíticas. E a priori, então a priori isso não é relacionado com esse teorema, mas essa demonstração é surpreendentemente equivalente a esse último teorema. E, na verdade, também é equivalente a um outro teorema, que é o teorema A, que eu enumerei teorema A. Então, isso implica o resultado anterior sobre funções meromorfas. Então, isso é suponha. Então, isso é o teorema A. Então, suponha que f e j são funções meromorfas em ômega j. Então, tais que FJ menos FK é analítica na intersecção. Então, eu vou denotar. Então, eu vou denotar JK igual a FJ menos FK. Então, essa função analítica na intersecção. Então, esse GJK é analítica na intersecção dos conjuntos. Com essa definição, GKJ é igual a menos GJK. Então, com essa definição, isso satisfaz esse. E também, na tripla intersecção, isso satisfaz essa soma sempre igual a 0. Então, isso satisfaz 1 é 2. Então, logo, se eu tenho esse teorema, eu posso afirmar, então logo, existem GJ em A de ômega J, tais que GJK é igual a FJ menos FK, e isso é igual a GK menos GJ. Então, isso é a definição da minha função GJK, e esse teorema que eu quero demonstrar hoje
é a afirmação que existem essas funções analíticas tal que essa GJK com dois índices é diferença de funções com cada um com um índice. Só que isso nós podemos rearranjar então, logo, eu posso trazer todos os J em um lado e todos os K no outro lado. Então, eu tenho FJ mais GJ é igual a FK mais GK. GK na intersecção GJ em intersecção ômega J e ômega K. Então, isso implica que então isso para ômega J é ômega K. E isso então, que eu tenho aqui à esquerda é uma função meromorfa definida em ômega J. Aqui eu tenho uma função meromorfa definida em ômega K. E na intersecção eles são iguais. Então, isso quer dizer que existe uma função f então, meromorfa em todo ômega, tal que f menos fj então, é igual a gj é analítica em ômega j. E isso é então isso é a condição que eu queria. Então isso é a conclusão do teorema A. Então, mas como demonstrar esse teorema? Então, eu vou demonstrar esse teorema, que é, de uma certa forma, é combinatória. Então, para quem já viu a demonstração na disciplina de superfície de Riemann, então, isso vai ser uma lembrança, mas é interessante. Então, mais uma misturada de análise complexa e aquele último teorema sobre a capacidade de resolver a operador D sobre dz bar. Então, a demonstração. Então, eu tenho as funções G, J, K. Eu tenho essas funções analíticas definidas na intersecção de ômega J e ômega K, satisfazendo as condições de compatibilidade. Ok. Então, o que eu quero é uma partição de unidade. Então, isso é dizer que eu tenho phi nu. Eu tenho uma família de funções phi nu em C infinito 0 de ômega. Então, eu estou seguindo a notação, a demonstração de Riemann. Então, a razão para identificar o phi nu, ao invés de phi, ao invés de usar o mesmo índice
J, não é completamente claro, não faz muita diferença, é a mesma coisa, mas seguindo o Roman, eu vou fazer isso. Eu tenho φ nu, então tal que todas essas funções são positivas, então o suporte dessa função é dentro de algum ômega J nu, ou I nu. Então, para algum inteiro I nu, ok? É que cada compacto K em ômega intercepta apenas um número finito de suportes dessas funções. Então, cada compacto K em ômega intercepta apenas um número finito de suportes de φ nus, ok? A última coisa, o mais importante, é que somando sobre nu, então então a soma dessas funções é sempre igual a 1, então isso é a função identicamente 1. Então se a gente tem GJK igual a GKJ, então GK é igual a GJ mais não. Se a gente tem GK, se GJK é igual a isso, que é a condição que nós queremos, então GK vai ser a soma de GJ e GJK. Tá? Então, em ômega J intersect ômega K. Então, GK é igual à soma de φ nu vezes GJ, somando sobre nu. Não? Então, então isso é só multiplicando por 1 aqui. Só que essa função, isso é uma função suave cujo suporte é contida em... Então, eu vou usar essa última regra para comparar GK com GI nu. Então, isso é igual a uma soma de φ nu vezes GI nu mais uma soma de φ nu GI nu K. Somando sobre nu. Ok. Observando que isso, então, essa primeira função independe de K, esse negócio independe de K, e essa função é como, mas essa função depende de K no segundo índice. E essa expressão, a gente tem
a gente tem, porque isso depende dessas funções com dois índices aqui. Então, eu defino, então, seja a função v, ou h, igual a essa função phi nu vezes hk igual a phi nu vezes g i nu k. Então, isso é somando sobre nu, a gente está intersectando, então, considerando a intersecção de ômega k com ômega. Então, a intersecção de ômega k com ômega i nu, essa parte é uma função holomorfa, essa aqui é uma função suave. Mas isso é uma função que é bem definida, é suave em ômega. Então, isso é uma função suave em ômega. Na verdade, isso é suave em ômega k. Isso não é... Então, não é suave em ômega, mas é uma função suave em ômega k. Mas que hk menos hj é igual a uma soma sobre nu de phi nu g i nu k menos g i nu j. Então, calculando a diferença, então hk menos hj, nós temos isso. Só que, pela hipótese sobre a regra de simetria, as regras de simetria sobre essas funções iniciais que nós temos que g i nu k mais g kj mais k j i nu é igual a zero. Então isso é a segunda. Então isso é a segunda regra que era a hipótese sobre essas funções. Só que se eu trocar o j e nu para ter i nu e j, isso introduz sinal menos 1. Então isso diz que GJK é igual a G I nu K menos G I nu J. Se não me engano. Então, nós temos isso, mas essa parte à direita é o que nós temos aqui. Então, HK menos HJ é a soma sobre φ nu, GJK, que é igual a GJK. Okay? Estamos somando sobre nu. Nu não aparece mais nessa expressão aqui. Então, nós temos essa função GJK. A observação importante é que essa função é holomorfa. Então, eu tenho duas funções. Então, eu tenho duas funções que são suaves, cada um definida em ômega k. Então, em ômega j intersect ômega k, eles diferem por uma função holomorfa.
Então, isso implica que a derivada com respeito a derivada, então, as derivadas com respeito a z barra são iguais em ômega j intersecto ômega k. Então, isso pelo mesmo argumento que com as funções meromorfas que eu fiz, então, 5 minutos atrás. Então, existe uma função suave em ômega, tal que psi é igual a hk sobre dz barra em ômega k. Então isso é usando o fato que o conjunto de funções suaves forma um feixe. Então quando nós temos funções definidas nos conjuntos ômega k, tal que a intersecção, tal que na intersecção, então eles coincidem, então existe uma função globalmente definida, cuja restrição é esse negócio que nós temos. Então isso define uma função suave agora em ômega. Então agora o teorema anterior quer dizer que existe uma função suave, suave em ômega, tal que a derivada com respeito a z barra dessa função h é igual a menos psi, menos esse psi. Então, eu posso fazer uma corrigida. Então, logo, seja gk igual a essa. Então, eu defini hk, uma função suave aqui. Então, eu vou usar essa função, que é uma função de correção, como hk mais h. Então, a priori, isso é a soma de duas funções suaves, só que a derivada de hk com respeito a z barra é igual a isso. Então, a derivada de hk é igual a psi em ômega k, só que a derivada de h nesse mesmo conjunto é igual a menos psi, que é menos isso. Então, isso é igual a psi, então tem dgk sobre dz barra é igual a psi menos psi é igual a zero. E também gk menos gj é igual a hk menos hj, que é hk menos hj é igual a gjk, que é... Então, isso é o que eu queria. Então, a derivada de gk com respeito a z barra é igual a zero. Então, essas funções são holomorfas. E segundo a diferença de gk e gj é igual a gjk, como eu queria. Então, tem várias ideias ruminando na minha cabeça em tudo isso, porque então o teorema de Hunger é interessante porque isso dá uma maneira de aproximar funções holomorfas uniformemente em compactos, com várias condições e hipóteses, etc. Mas dá uma aproximação de funções holomorfas para outras funções holomorfas. Mas esse teorema que nós utilizamos, o fato que existe uma função... esse teorema anterior, que para todo psi existe uma outra função suave que satisfaz exatamente essa equação diferencial parcial.
Então, isso é mais do que somente uma aproximação, mas isso satisfaz o negócio. E também, além disso, isso vale para funções suaves e não somente holomorfas. Mas filosoficamente, de certa forma, tem o mesmo efeito, que nós podemos aproximar arbitrariamente bem em compactos, arbitrariamente bem em compactos, uniformemente, arbitrariamente bem em compactos por funções holomorfas. Então, isso é o que você precisa para construir séries que são uniformemente convergentes em compactos. Isso é o que você precisa para construir novas funções holomorfas. Então, o teorema de Runge é como fazer uma correção. Só que a correção é ao menos uma epsilonzinho, mas como fazer uma correção em compactos e é como corrigir alguma coisa que mas o teorema de Runge é como corrigir funções holomorfas para aproximar uniformemente bem, então por alguma coisa globalmente definida. Então isso vai de local para global, de certa forma. E esse teorema anterior nós começamos com essas funções HK e nós usamos que não é holomorfa, mas graças a esse teorema anterior, então sobre solvibilidade da equação d barra, d sobre dz barra, então começando com a função suave HK, nós podemos encontrar uma correção, essa outra função é uma correção que dá o que nós queremos. Então, esse teorema anterior é uma versão um pouco mais precisa do teorema de Runge, no sentido de poder corrigir, ter uma correção de funções. Só que o contexto é um pouco diferente, então isso não é aproximação uniforme, mas é uma equação diferencial, e isso vale para funções suaves e não somente para funções holomorfas. Mas, de uma certa forma, o princípio vale. Só que esse teorema anterior é muito mais... Então, esse teorema anterior é muito mais a linha de pensamento de Roman, que Então, esse teorema anterior é muito mais o ponto de vista de Roman, que o que ele quer é transladar problemas em análise complexa, então envolvendo funções holomorfas, para uma equação diferencial parcial desse tipo. E isso é o que nós vamos estudar. Então, hoje, na próxima aula, talvez um pouco menos, mas eventualmente a gente vai ter esse ponto de vista. Então, a próxima coisa é o teorema de Weierstrass. Então, isso pode ser pensado como uma versão multiplicativa do teorema de Mittag-Leffler, em uma certa forma. Mas eu acho que a utilidade, não necessariamente a utilidade, mas a importância desse teorema é mais sobre
sobre geometria de conjuntos abertos em C é como propriedades de estendibilidade para funções analíticas ou holomorfas naqueles conjuntos. Isso essencialmente vai ser um corolário do teorema de Weierstrass. Então, eu vou enunciar o teorema. Então seja ZJ em ômega, uma sequência de pontos, uma sequência discreta de pontos distintos, então, o que isso já implica é que todos os pontos de acumulação dessa sequência aparecem somente no bordo. Então, se tiver pontos de acumulação, eles acontecem no bordo do domínio, não tem pontos de acumulação no interior do domínio. Além disso, sejam NJ em Z inteiros. Então, existe uma função meromorfa F, meromorfa em ômega, tal que, então, a primeira condição é que F é analítica e não nula. F é analítica sem zeros, então, em ômega menos esse conjunto de pontos. Então, fora desse conjunto de pontos, F é analítica. E também sem zeros ali. Sem zeros ali. E a segunda condição é que F de Z em alguma vizinhança de ponto ZJ, isso tem um polo 1, 0 da ordem ZJ, conforme o sinal 0, 1, um polo, conforme o sinal de NJ. Então isso quer dizer que em alguma vizinhança de ZJ, F de Z é igual a Z menos ZJ ao potência NJ vezes GJ de Z. Então, onde GJ é uma função holomorfa não nula, ou que não se anula. Então, para GJ, então, é germe de uma função naquele ponto, tal que GJ naquele ponto não é igual a zero. Então isso quer dizer que em alguma vizinhança pequena daquele ponto ZJ, nós temos F, então tem um polo 1, 0 naquele ponto, conforme o sinal de NJ, e a ordem de anulamento, se é um 0, é igual a NJ, ou a ordem do polo é igual a NJ, então vai ser menos NJ, se NJ é negativo. Então, NJ positivo quer dizer que F tem
singularidade removível em ZJ com zero de ordem NJ. E se NJ for negativo, é um polo de ordem menos NJ. Naquele ponto. Tá, então essa demonstração é bastante bastante comprida. Então, o resto da aula de hoje e talvez um pouco da próxima aula, então vai ser a demonstração desse teorema. Eu vou falar em mais detalhe que o Roman faz, porque ele disse que você usa produtos infinitos, mas ele não faz os detalhes disso. Eu vou fazer os detalhes de produtos infinitos, alguns detalhes sobre produtos infinitos, para ser completo, também porque esse assunto não é sempre tocado numa disciplina de análise complexa numa variável, numa disciplina de mestrado. Então vale a pena abordar Então a gente precisa, para a demonstração, a gente precisa de várias coisas. Então, produtos infinitos. A segunda propriedade que f de t é igual a exponencial de t é convexa. Então isso é só uma bobeira, mas quando eu estava preparando as notas aqui, então fiquei confuso com certa coisa que era essencialmente relacionada com isso. Então, exercício específico é que se t é menor, ou se t é menor que o logaritmo de 1 mais epsilon, então exponencial menos 1 é menor que epsilon. Então isso é só uma bobeira, mas eu demorei então um tempo para perceber que era isso que eu precisava. E a terceira coisa é alguma coisa sobre ramos diferentes do logaritmo. Então, eu tenho que pensar em como se escrever. Então, a proposição é que se K em ômega é compacto, A é B
são pertencentes, são elementos, são pontos em ômega, ou pontos em ômega menos k, mas que são pontos no mesmo componente conexo de ômega menos k. Então pontos no mesmo componente conexo de ômega menos k. Então, existe um ramo de log para definir tal que o logaritmo de tal que essa função elisão de z é igual a z menos a sobre z menos b, tal que isso seja bem definida a holomorfa. Então, preciso esse resultado. Então, só pensando esse resultado, se você tem bem definida a holomorfa numa vizinhança de ômega, eu vou dizer, é holomorfa em ômega menos k, porque isso já é aberto. Então, para definir o logaritmo log de z como logaritmo, você sempre pode, em um domínio que é simplesmente conexo. Que é simplesmente conexa. Então, essencialmente, pelo argumento que eu vou dar, só que nesse caso, bem definido a holomorfa. Então isso porque se você, então, só falando, se você tem um domínio que é simplesmente conexo, é um ponto fora daquele conjunto, para qualquer curva fechada no conjunto simplesmente conexo, o índice daquele ponto fora, com respeito àquela curva fechada, o índice é igual a zero. Isso não vale quando o domínio não é simplesmente conexo. Mas, mesmo assim, você pode definir alguma coisa desse tipo quando o ponto A e o ponto B são pertencentes no mesmo componente conexo do complemento. Então, a gente pode ter, então, isso é ômega, isso é K. Então, ou eu quero A e B aqui, ou, mais interessante, é quando o ponto A está aqui e o ponto B está aqui. Mas no mesmo componente, então, mas eles estão no mesmo, então, ômega menos K, nesse caso, não é simplesmente conexo, mas pelo menos A e B são pertencentes no mesmo, A e B são pertencentes no mesmo componente conexo de ômega menos K. Isso que eu quero? Não, o domínio é não. Então, isso é, alguma coisa está errada aqui. Então, isso é bem definido a holomorfa numa vizinhança de K.
vizinhança de K. Então, isso é K, eu tenho A e B aqui. Isso. Então K é essa vizinhança de K, não vai ser simplesmente conexo. Vou refazer. Então, isso é o conjunto K. Esses são os dois pontos, A e B. Então, eu quero que essa função seja definida em alguma vizinhança desse conjunto K. Então, que pode ser, engodando um pouco fora assim, e também engodando para dentro desse buraco. Então, o que eu faço? Eu defino a demonstração disso é que para f de z é igual a z menos a sobre z menos b, ok? Então eu defino L de z é igual à integral de z0 até z de f' de w dividido por f de w dw. Tá? Então isso é para todo z. Então isso é escolhendo um ponto base z0 e essa integral. Então a integral sobre qualquer curva entre z0 e o ponto final z. Então, tem duas coisas para verificar. A primeira é que essa função é bem definida, que talvez seja que é a coisa importante. Então primeiro, a integral é bem definida. Então isso eu tenho porque f' de z é igual a 1 sobre z menos a menos 1 sobre z menos b. Então, para algum ponto, eu quero calcular o valor de função nesse outro ponto. Então, eu faço alguma curva
então, começando em Z0, indo até Z, eu vou integrar a integral da linha então, ao longo daquela curva. Só que isso vai... Eu poderia também escolher essa curva ou essa curva. Mas a afirmação é que a integral ao longo da curva fechada é igual a zero. Então, mas A e B no mesmo componente do complemento de K, então ômega não entra na questão, mas no mesmo complemento de K, implica que para toda a curva em K, o índice de A para aquela curva é igual ao índice para aquela curva do ponto B. Então, logo, para toda curva fechada, para toda curva fechada em K. Então, isso quer dizer que então isso é onde o índice de A gama é 1 sobre 2πi, a integral sobre gama de 1 sobre z menos A dz. Esse A e B, então, quando está integrando ao longo dessa curva fechada, então isso dá um inteiro, e o inteiro vai ser constante, e se você se você varia o ponto A, então, isso é um inteiro, esse integral vai ser independente do ponto A ou B que você escolhe. Então, logo, a integral de f' de W sobre f de W dW é igual a zero se gama é uma curva fechada em K, porque estamos calculando a integral disso menos a integral disso, mas esses dois integrais dão então é inteiro menos o mesmo inteiro vezes 2π. Então isso implica que a integral independe da curva que nós escolhemos de Z0 até Z. A segunda coisa é que a derivada exterior dessa função L que eu defini, que é bem definida, então isso é igual a f'
de z sobre f de z dz, que se você escolhe em algum ponto, você escolhe um domínio simplesmente conexo, fora de A e B, então você pode escrever isso como, então isso é a derivada do logaritmo de f de z. Então isso implica que L é igual ao log de f de z mais algum constante. Mas esse constante não entra na questão para nós. E esse constante está relacionado com a escolha desse ponto, esse ponto Z0 que nós temos. Então, mas isso é o que eu queria no final. Então, então L é bem definida, e localmente L é bem definida e isso é igual ao logaritmo mais algum constante, que é o que eu queria. Tá. Então, a próxima coisa... Então, a próxima coisa que eu queria falar, para introduzir o teorema de Weierstrass, é sobre produtos infinitos. Então, isso não é relacionado com análise complexa de várias variáveis, nada, mas é legal e é pouco tocado numa disciplina de análise complexa padrão, normal. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, isso vem do que eu tirei do Rudin, o livro de Rudin, capítulo 15. Então, eu quero fazer sentido o que eu quero entender. Eu quero entender um produto de um número infinito de números. Então, para Pn, para UN, uma sequência em C, seja UI, uma sequência em C, seja PN, o produto I igual a 1 até N de 1 mais UI. Então, para séries, a gente quer que os termos convergem termo por termo para zero, para que a soma seja convergente. Alguma coisa parecida nesse contexto é para ter o produto infinito ser convergente em algum sentido, a gente vai querer que os termos que estamos multiplicando fiquem mais e mais e mais próximo a 1. Então, por isso eu vou escrever os termos como 1 mais alguma coisa, onde aquela coisa, eu vou querer que aquelas coisas vão para zero. Então, UI, a princípio, na minha cabeça, então, converge para zero. Então, isso é 1 mais U1 vezes 1 mais U2 até 1 mais UN. Esse produto. Tá? Então, isso é o produto parcial. Então, o primeiro lema
se para U1 até UN em C é Pn igual ao produto de I igual a 1 até N de 1 mais UI é Pn estrela igual ao produto de 1 mais o valor absoluto de π. Então, isso é o produto de 1 até n, do 1 mais ui, isso é um número complexo. Aqui eu estou fazendo o valor absoluto desses u's. Então, eu vou afirmar algumas estimativas, então, comparando esses termos. Então, o primeiro é que Pn estrela é menor ou igual ao exponencial do valor absoluto de U até a soma desses até UN. Então, isso é a soma, então, exponencial da soma dos termos. Então, isso controla, então, isso é uma estimativa superior. Então, observando que isso é uma sequência, então, isso seria uma sequência crescente. Então, se eu tivesse uma sequência desses UIs, então, cada vez eu tenho algum número multiplicado por um mais alguma coisa, que vai ser maior que o último. Então, isso seria uma sequência crescente. Tá? A segunda coisa é que Pn sem a estrela menos 1 em valor absoluto é menor ou igual a Pn estrela menos 1. A priori, a gente precisa, para fazer uma comparação aqui, uma estimativa, a gente tem que fazer o valor absoluto, porque à esquerda isso é um número complexo. Isso é um número real, mas isso é um número complexo. Tá. Então, a demonstração, a primeira é relativamente fácil, porque se t é maior ou igual a 0, eu tenho 1 mais t é menor ou igual a exponencial de t. 1 mais t é menor que exponencial de t, porque a derivada é positiva, ou a segunda derivada, porque a segunda derivada disso é positivo, ou só olhando a série de Taylor à direita. Então, isso é a série de Taylor trancada. Então, eu tenho t igual ao valor absoluto de ui. Então, 1 mais u1 vezes 1 mais o valor absoluto de un é menor ou igual a exponencial do valor absoluto de u1 vezes o valor absoluto exponencial do valor absoluto de un. Então, é só... Então, o produto de um monte desses é menor que um produto de um monte desses, e isso é o que nós temos aqui. Okay. A segunda coisa é um pouco mais delicada. Isso segue por indução. Então, primeira.
Então isso segue por indução no número n. Então isso é indução em n. Então, para n igual a 1, isso é o fato que u1 mais 1 menos 1 é menor ou igual a 1 mais u1 menos 1. Isso podemos verificar. Então isso é verdade, ok? Mas eu suponho condição 2 para n igual a algum valor k. Então, k mais 1 é igual a k vezes vou colocar. Então, pk mais 1 menos 1 é igual a pk vezes 1 mais uk menos 1. Isso é k mais 1 aqui. Eu vou colocar menos 1 mais 1 aqui com pk. Então, isso é igual a pk menos 1 vezes 1 mais uk mais 1 mais 1 mais uk menos 1. Isso é só colocando o menos 1 aqui e depois somando. Então, o que eu subtraí, eu adiciono aqui, ainda com menos 1 ali. Então, fazendo o valor absoluto de pk mais 1 menos 1. Então, isso vai ser, eu vou fazer o valor absoluto de todos os termos aqui. Isso é menor ou igual a pk menos 1 vezes 1 mais o valor absoluto de uk mais 1. Mais o valor absoluto de uk mais 1. Então eu vou tirar isso. Então, com mais 1 menos 1 tirado. Esse termo eu aplico a indução. Então, isso é menor ou igual a
P K estrela menos 1 vezes 1 mais o valor absoluto de K mais 1, mais o valor absoluto de K mais 1. Então, isso é PK estrela vezes isso, que é, então, isso é igual a PK mais 1 estrela menos 1 mais, então, agora menos 1 vezes isto, menos 1 menos o valor absoluto disso, mais o valor absoluto disto. Então, vou ver se essas canetas sobrevivem até o final da aula. Trocando de volta. Tá. Então, então, ignorando isso, então isso é o que nós queríamos. Então, o próximo é um teorema. Uma proposição, seja S um conjunto, U, N, funções, então isso é uma sequência de funções definidas em S, então isso é uma sequência de funções, então isso são funções limitadas, em S. Então, eu estou supondo que, então, tal que a série de valor absoluto UN de S, de N igual a 1 até infinito, tal que essa série é uniformemente convergente. Tal que seja uniformemente convergente em S. Então, isso é uniformemente em S. Então, isso quer dizer que para todo epsilon existe N tal que a série seja convergente. Aquele N pode ser escolhido uniformemente no conjunto S. Tá? Então, a sequência, o produto infinito, então P igual a P, não vou dizer, F de S, que é então isso converge uniformemente em S. Então, isso é uniformemente convergente no conjunto. E, além disso, f de S0 é igual a 0 se somente se UN de S0 é igual a menos 1 para algum N. Então, isso é igual a menos 1, quer dizer que o fator que estamos multiplicando deve ser igual a 0.
Então, a série é uniformemente convergente. Convergente é toda UN é limitada. Então, existe C tal que essa série UN de S é menor ou igual a C para todo S no conjunto, nesse conjunto. Tá? Então, isso implica, pelo lema, P estrela de N é menor ou igual a exponencial dessa. Então isso é menor ou igual a exponencial de C. Então isso é. Então essas funções de Pn estrela, então essas são uniformemente limitadas. Então eu considero o produto parcial. Que é Pm de S, que é o produto até N, de N igual a 1 até infinito. De 1 mais UN de S. Então, seja N0 um inteiro, tal que a soma de N igual a N0 até infinito de UN de S seja menor que epsilon. Então, isso é dado epsilon seja N0, tal que tenhamos isso. Então, se N é maior ou igual a M maior ou igual a esse N0, eu tenho Pn menos Pm. Então, o que eu quero mostrar é que a sequência de produtos parciais seja... Eu quero mostrar que a sequência de produtos parciais é uma sequência de Cauchy. Então, essa sequência é convergente se a sequência de produtos parciais é uma sequência de Cauchy, uniformemente em S. Então, isso, como uma função de S, é menor ou igual a... Então, M é menor que N, então, eu vou tirar os valores absolutos. Então, isso é o produto até M Então, esses ambos são produtos, M é menor que N, então nós temos esse fator em comum entre esses. Nesse produto Pn,
a gente tem esses outros fatores, e desse aqui de PM, a gente tem somente um aqui. Então, agora fazendo o valor absoluto. O valor absoluto de Pn menos Pm é menor ou igual a Pm Pm em valor absoluto vezes vezes esse produto isso não é formalmente uma expressão Pn menos 1, mas pelo lema anterior, isso é produto menos 1, então isso é menor ou igual a Pm vezes esse produto 1 mais valor absoluto de Un, então esse aqui menos 1, pelo lema anterior, então isso é botando o valor absoluto aqui, pela segunda parte daquele lema. Isso é, só que isso é um produto parcial, não começando em 1, mas começando em n mais 1, um produto parcial desse aqui. Então, esse produto é menor que exponencial, também é menor que exponencial de c. Então, isso também é menor que Pm vezes exponencial de c menos 1. Não, desculpe. Esqueci alguma coisa. Eu vou comparar isso com... Então, isso é menor ou igual a exponencial da soma de n igual a m mais 1 até n, de Un, isto, usando a primeira parte daquela lema, isto menos 1. E agora, então, aqui eu estou somando de m até n, então ambos são maior que n0, e essa soma a partir de n0 é menor que epsilon. Então, isso tudo é menor ou igual a alguma coisa fixa, Pm, vezes exponencial de epsilon menos 1. Então, isso é a estimativa que eu preciso. Essa parte é constante. Então, esse é... Então, isso também pode ser estimado. Isso também pode ser estimado usando... Então, isso também pode ser estimado usando aquele último lema. É limitado, de qualquer jeito.
Então, esse número aqui, quando epsilon, então, se o epsilon é escolhido, então, eu posso escolher epsilon para que isso seja tão pequeno que eu quiser, porque isso converge para 1. Então, a conclusão é que quando n e n são ambos maior que n0, então Pn menos Pm é tão pequeno que eu quiser. Então, logo, a sequência Pn é Cauchy, e isso é uniformemente em S. Então, em tudo por aqui, eu esqueci de colocar o valor S, esse variável, mas tudo isso vale uniformemente no conjunto S. Então, agora eu preciso a segunda parte do teorema, que fala sobre quando que essa... Então, isso quer dizer que P é igual ao limite, quando n vai para infinito de Pn existe. Isso é f de S. Então, esse limite existe. Então, a segunda parte do teorema diz que essa função f de S é igual a zero se é somente se um dos termos que estamos multiplicando é igual a zero. Então, isso eu vou fazer. Então, eu volto para K. Eu volto para K. Então, nesse lado, eu tenho Pm em valor absoluto menos Pn então, essa diferença é menor que isso. Isso é menor ou igual ao valor absoluto de Pm vezes algum delta. Onde isso é o delta. Isso é um delta. Então, rearranjando isso, eu tenho um menos delta de Pm é menor ou igual a Pn. Só que eu não tenho limitação, eu não tenho uma condição sobre o valor de nzão aqui. N é um número arbitrário, então nzão é arbitrariamente grande, então eu posso levar nzão para infinito. Então, levando nzão para infinito, eu tenho f. Então, eu tenho 1 menos delta vezes o produto até m, de n igual a 1 até n, de 1 mais un de s, em valor absoluto aqui, é menor ou igual a f de s em valor absoluto. Então, a direita ali é o que eu obtenho levando essa parte, esse número aqui, o nzão aqui, para infinito. Então, a conclusão aqui é que, então, para delta igual a, não importa, delta igual a metade, meio. Então, isso quer dizer que f de s igual a zero implica que
1 mais un de S é igual a 0 para algum n. Porque isso é um produto finito. Então, eu vou tentar começar a demonstração de Weierstrass. Demonstração do teorema de Weierstrass. E então você está gravando, então isso está sendo gravado, então você pode voltar para o começo dessa aula para ver o anúncio do teorema de Weierstrass. Essencialmente, o que isso diz é que quando você tem um domínio em C, é um conjunto discreto, um conjunto infinito e discreto de pontos distintos, e para cada ponto você tem um inteiro. Então, existe alguma função meromorfa, então definida no conjunto ômega, tal que aquela função meromorfa tem um polo de ordem determinado por aquele inteiro nj. Então a gente vai demonstrar isso. Então nós fazemos uma exaustão de ômega por compactos. Então isso é kj dentro de kj mais 1. A gente tem kj chapéu é igual a kj para todo j. Então isso quer dizer que o involutivo holomorfo, não lembro o que nós falávamos, isso é o involutivo holomorfo no sentido de Hunger, é igual a kj, o kj é convexo no sentido de Hunger. No sentido de Hunger. Nós queremos que para todo compacto K é um subconjunto de KJ para algum J. Então isso é então isso dizer que a gente está acabando, então cobrindo todo o conjunto ômega por esses. E o último, a hipótese que nós já usamos, é que ZK não está contida em KJ se K é maior ou igual a J. Então isso é só para cada J, os pontos nessa sequência que estamos considerando, somente o número finito deles são contidos em nosso compacto. Não, então isso já é automático por ele ser compacto. Mas pelo menos
a gente pode escolher assim para, então, enumerando os compactos, enumerando os compactos só para ter essa condição. Mas isso é somente uma condição sobre a enumeração dos conjuntos compactos. Tá. Então, isso é o meu conjunto, isso é o meu conjunto ômega. Eu vou supor que o ômega não é simplesmente conexo, então não contém, então tem um buraco no meio. Então eu tenho, então isso é KJ, e KJ está dentro de KJ mais 1. Então KJ mais 1 é e esse conjunto aqui é o conjunto KJ mais 1. Então isso, o ômega, então isso é fora de ômega e essa parte dentro é fora de ômega. Então, isso não é ômega e isso não é ômega. Então, isso é um pouco diferente, um pouco difícil de esboçar, mas quando a gente está cobrindo o ômega por conjuntos compactos, a gente tem que atingir, então, chegar até a extremidade exterior de ômega. Então essa parte no exterior, mas também cobrindo tudo ômega, mas aproximando essa parte, esse componente da fronteira de ômega. Então, cobrindo por dentro, assim. Então eu vou construir. Então eu vou construir FJ. Então isso é uma função racional. Com os zeros polos desejados em KJ e um GJ, então isso é uma função analítica, então holomorfa,
em ômega. Então, isso é tal que o valor absoluto de fj mais 1 sobre fj vezes exponencial de gj menos 1 é menor que um epsilon j. Então, isso é onde essa série j igual a 1 até infinito, onde essa série é finita. Porque, então, isso você pode relacionar com aquelas condições naquela parte, então, meia hora atrás, então, relacionando uma série que é uniformemente convergente. Então, isso quer dizer que essa série seria uniformemente convergente. Isso implica que o produto desses termos seria uniformemente convergente. O produto desses termos seria uniformemente convergente. Vou explicar mais, então, isso. Mas eu suponho que eu tenho funções f e j, que são uma função racional. Isso quer dizer que é uma quociente de polinômios, polinômio sobre polinômio, tal que os zeros do polinômio, em cima correspondem com os pontos na sequência. Então, eu tenho alguns pontos na sequência aqui, e depois outros aqui, e depois outros convergindo para o bordo. Então, aqui eu tenho como Z1, Z2, Z5, eventualmente ZJ. O ZJ é fora de KJ. O ZJ é fora de KJ. Então, ZJ é fora de KJ, mas pode ser dentro de KJ mais 1. E depois eu continuo nessa sequência de pontos, então, conforme o teorema de Weierstrass, com eles convergindo, então convergindo para alguma coisa, algum ponto no exterior, no bordo de ômega. Então em KJ eu tenho um número finito de pontos, e eu tenho os pesos, as ordens, alguns positivos, alguns negativos. Então, com os positivos, eu posso formar. Então, com os termos positivos, eu tenho uma função racional cujos zeros são os polos no interior em KJ, e os polos dessa função racional são os polos, de certa forma, Z menos ZJ ou Z menos ZI, quando a ordem N é negativa. Mas eu posso dizer que eu tenho uma função racional tal que os zeros e polos dessa função são os zeros e polos desejados para minha função final, de função meromorfa, só que isso é somente zeros e polos naquele conjunto compacto. Então a priori, tem somente um número finito deles. Tá? Então, só que como construir esses FJ e como construir esses GJ vai ser meio algoritmicamente. Então, eu vou mostrar como construir os FJ e os GJ.
Então, suponho que eu tenho F1 até FJ, G1 até GJ menos 1. Então, satisfazendo essas condições, satisfazendo essa condição. Então, que isso vale, e essa estimativa vale em KJ somente. Essa estimativa vale uniformemente em KJ. Então, eu vou construir o FJ mais 1 e depois eu vou construir um GJ. Na verdade, eu vou deixar lá, porque já é quase 2 horas e eu não tenho, então, em 2 horas eu não tenho tempo para terminar a demonstração. Então, eu vou deixar nesse ponto, e recomeçar talvez por aqui na próxima aula. Eu vou tentar fazer as aulas em 4 em 4 dias, para fazer 2 aulas cada 8 dias, ao invés de 2 aulas por semana. Mas só para ter um tempo constante entre essas aulas e aulas da outra turma. Tá, então eu vou deixar lá, nós recomeçamos nesse ponto daqui em 4 dias. Então, grande abraço, fica seguro aí. Então, tchau.